Oi gente, então estamos começando mais um Estudando Comigo aqui no canal. E hoje é dia de estudar algumas coisas. Esse vlog provavelmente vai ser eu estudando no final de semana. Hoje é sábado, são 9h36 da manhã. Fiz um cronogramazinho aqui no meu caderno com o que eu pretendo estudar nesse sábado e nesse domingo. E tá, vou contar pra vocês aqui o que eu pretendo estudar hoje. Então, eu tenho prova de Química e de Matemática essa semana. Tem de Sociologia também, eu acho. Hoje eu vou estudar uma parte, Matemática, e vou tentar terminar a parte de Química que eu preciso terminar, porque são 3 assuntos, eu já estudei 2, só faltou um que era o mais de boa. Hoje eu pretendo estudar Estatística, aí tem Estatística, frequências, representações gráficas, historiograma de frequências e responder questão, que é o mais importante, ainda mais em Matemática. Pretendo começar Química atmosférica, responder as questões desse assunto aqui. Só que se eu não conseguir hoje, eu boto pra domingo. E amanhã eu vou estudar outra parte de Matemática, que é medidas de tendência central, medidas de dispersão e diagrama de ramo e folhas. E resolver questões também. Então esses são os meus estudos. E só Química que não é certeza que eu vou estudar hoje. Talvez eu bote pra amanhã, mas é tranquilo. Hoje é sábado, a prova de Matemática é na terça, a prova de Química é na quarta. Então aí eu vou tirar a segunda pra só revisar mesmo, só fazer questão de Matemática. Na terça, só fazer questão de Química, de todos, que é hidrocarboneto, Química orgânica, Química atmosférica, né? Pra eu estudar Matemática, eu vou usar, né, o livro da escola, porque o professor usa esse livro, porque a maioria nem usa. Vou usar o slide que ele disponibilizou pra gente, que é o slide que ele dá a aula, que é meio que é o que tá aqui no livro, só que acho que de forma mais resumida, com alguns exemplos. E vou usar o YouTube, que eu não vivo sem videoaula, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo prestar atenção na aula, porque eu converso, ainda mais com um auditório com 160 alunos escutando. Não dá. Vou começar a estudar matemática e vou estudar até onde der aqui de manhã. Vou indo durante o dia. Nesse momento eu estava criando o meu famoso resumo base, que é basicamente eu pego o material que o professor da minha escola mesmo disponibiliza, independente de qual seja, um slide, um livro, uma apostila, e vou copiando numa folha de papel. Porque é o resumo base que me ajuda bastante a, depois dele, eu simplesmente começar a assistir as minhas videoaulas e conseguir ir complementando e entender cada pedaço do assunto com uma maior precisão. Eu estudei agora, né, eu fiz o resumo, vou mostrar pra vocês, com base aqui no slide do professor. E eu assisti uma youtuber que eu nunca tinha assistido ela, já tinha visto muita gente falando, mas não tinha assistido, que é a Giz com Giz Matemática. Tem muito até, só que a didática dela tá bem simples. Aí eu vou ter que também dar uma olhada aqui no livro, mas tipo, deu pra entender, porque eu não tava entendendo na aula, a parte básica, sabe, da frequência relativa e absoluta. Já estudei assim, mas eu ainda não entendi muito bem, então eu vou dar uma revisada. Eu parei só pra falar com vocês mesmo e pra ver se tinha dado certo o negócio do time-lapse. Vou mostrar como tá meu resumo até agora. Meu resumo, gente, ficou assim, ó. Tá dessa forma aqui. Isso aqui foi com base também na videoaula. Isso aqui foi de acordo com o slide do professor, mas isso aqui foi a videoaula dela. Aqui foram os exemplos que ela deu. Aqui, no caso, é uma frequência com base em dados. Aqui é uma frequência em relação à quantidade. Aqui, no caso, ela lançou o dado, tipo, 20 vezes pra cima. E o que caísse na parte de cima do dado, ela colocava, tipo, quantas vezes caiu cada um desses números. E depois a gente fazia, e aqui foi de acordo com uma pesquisa feita em sala de, tipo, de quantas pessoas gostavam de maçã, quantas de peixe e tudo mais. Enfim, mas agora eu vou dar uma olhada melhor nos exemplos aqui do livro. Tá vendo que tem coisas mais aprofundadas, tá ligado? Vou dar uma olhada mais aqui no livro, porque tá mais detalhado, né? E também falta ver essa parte aqui, né? A parte de representação gráfica. Odeio gráficos, que eu não sei interpretar, mas tudo bem. Nesse momento eu comecei a olhar, como eu já falei, a questão do livro e achei uma videoaula que mostrava um exemplo de acordo com o do livro, que era com as questões mais detalhadas, como eu falei, que era a frequência absoluta e absoluta acumulada e relativa acumulada, que eu não estava entendendo e na outra videoaula não tinha mostrado. Então eu fui fazendo o exemplo de acordo com o que ele estava pedindo e eu consegui entender muito bem esse assunto depois dessa videoaula. Gente, tô muito feliz que eu consegui entender
Distribuição de frequência com classes que eu não tinha entendido. Eu estou muito feliz. Muito, muito, muito. Que eu não entendia, tipo, essa parte aqui, ó. Eu não entendia como a gente criaria, sabe? Mostra a tabela, pá. Aí, beleza. Então, isso aqui ele determina na questão quantos intervalos. Depois que a gente sabe isso, a gente tem que criar a distribuição. Para a distribuição, primeiro a gente tem que organizar, né? Pra ficar melhor. Depois, a gente vai determinar o número de classes que a gente já tem, que é o quê? 5. Aí, aqui a gente vai descobrir a amplitude total, que é o quê? 18. E é pra gente descobrir a amplitude do intervalo, que é, no caso, a total dividido pela quantidade de intervalo. E no caso deu 3,6, a gente pode arredondar 4, porque não dá pra fazer com número decimal. A gente vai fazendo isso aqui, tipo, não conta esse número, enfim. Eu consigo entender, mas pra explicar pra vocês é mais complicado, né? Não entendia também essa parte aqui da frequência absoluta acumulada e nem da frequência relativa acumulada. Não entendi o que é essa porra de acumulada. Não entendi, estou muito feliz. E aí, como eu falei, não vai ficar, já, né, estudei a parte de estatística, de frequência. Aí falta representações gráficas e histograma de frequências. Agora eu vou almoçar, velho. Hoje também é dia de ir pra casa do meu pai, então eu não sei como é que eu vou fazer. Acho que eu vou descer agora, eu vou almoçar. E aí, depois que eu almoçar, eu descanso um pouco. Eu tento, pelo menos, terminar de ver o assunto. Aí, quando eu for na casa do meu pai, porque geralmente eu não tenho como estudar lá de tarde. Provavelmente, eu só vou pegar pra estudar qualquer coisa lá pra de noite. Vou mostrando pra vocês. Vou falar o horário pra vocês também. São 11h13. Misericórdia. Eu tô estudando desde as 9h40, mais ou menos. Mas tá bom. Agora são 1h10 e eu ia estudar até 1h30, só que eu consegui terminar de pelo menos ver a parte do assunto. Poderia até fazer questão, só que eu vou deixar pra depois mesmo. No de almoçar, eu dei uns minutinhos pra eu descansar, uns 20 minutinhos depois que eu almocei. Isso dá 12h40. Dei por uns 30 minutos, mais ou menos. Só foi pra terminar mesmo aqui o assunto, a parte de anotar, resumo. E vou fazer questão mais tarde, como eu falei pra vocês, e vou tentar ver química. Se eu não conseguir hoje, eu vejo amanhã. Então, terminei o assunto de estatística, de ver. Eu vou realmente ficar respondendo questão mesmo, que é o que importa em matemática. Gente, eu já tô na casa do meu pai, eu gravei um pequeno take, né, estudando aqui. Eu vim pra cá e, como eu disse pra vocês, eu só fiz realmente terminar de estudar o assunto na casa da minha mãe. Quando eu cheguei aqui, eu meio que tô olhando a minha irmã mais nova, tipo, ela tá dormindo, o quarto aqui do lado, e aí eu tô com a porta aberta pra se ela chorar e eu escutar. E aí eu sabia que eu não ia conseguir focar em aprender um assunto novo. Então, aí eu falei, não vou estudar pra química, né, porque eu vou ter que assistir videoaula, prestar atenção, e eu não consigo ficar com sentido em duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, não, vou fazer então questão de estatística. Fiz algumas questões aqui, entendi algumas coisas que eu não tava entendendo. E eu não fiz muitas por quê? Porque tem muita coisa que tá junto da outra parte, que é média, mediana, moda. E todo mundo sabe disso, mas eu não sei, eu só sei média. E então isso eu deixei pra estudar amanhã. Provavelmente eu vou fazer mais questões a partir de amanhã. De noite, eu estudo química atmosférica, né, que é efeito estufa e chuva ácida. Vou mostrar pra vocês meus rascunhos aqui. Faço uma bagaceira quando faço atividade, isso aqui. Enfim, né? Esse aqui foi o lápis eu fazendo questão. Aqui, ó. Esses aqui e mais alguns lá de cima. E é isso. Oi, gente. Então, né? Agora são 9h25. Eu estou aqui indo estudar química atmosférica. Eu só fiquei fazendo questão, como eu mostrei pra vocês, de matemática. E aí eu peguei um copão de energético, olha a minha tropa. Porque eu sou uma formiga. Aí vou estudar química atmosférica. E como eu acho que eu já falei, eu não vou estudar muito química atmosférica, só vou realmente dar uma lida, né, em efeito estufa, chuva ácida, porque pode cair, né? Sinto que o professor vai colocar realmente mais química orgânica e hidrocarboneto, que foi o que ele focou mais, a questão do carbono.
Bom, gente, hoje é domingo, são 2h30 e só apareci agora porque de manhã eu acordei às 8, 9 horas, mais ou menos, fui dormir às 11. Fiquei nesse meio tempo editando vídeo, enfim, fazendo outras coisas, não estudei não. Talvez eu vou conseguir estudar agora à tarde, talvez eu vá assistir um filme com a minha madrasta e com meu pai, porque eu também preciso de um descansinho. E eu não sei como eu vou fazer. Por enquanto, minha madrasta tá colocando minha irmã pra dormir. Então vou aproveitar pra ir dando uma olhada naquela parte do assunto e seguir aqui. Porque vai ser meio difícil, mas eu acho que hoje eu vou madrugar. Provável que hoje eu madrugue pra poder dar conta, porque amanhã, na segunda, né, eu não vou ter muito tempo porque vai ter aniversário do meu irmão, então eu vou ter que estar organizando as coisas com minha mãe, meu padrasto. Então vai ser um pouco mais complicado pra eu estudar e também eu quero amanhã só realmente fazer questão. Vou ter que madrugar de novo. Gente, minha vida é assim, é sempre madrugando porque não dá tempo. Então é isso, eu almocei na estante, eu tava descansando, vou tentar pegar um pouquinho aqui enquanto o pessoal não me chama. Primeiro a gente faz o quê? Vai a diferença entre... Falar aqui pra vocês, viu? Eu comecei a estudar, tipo, 2 horas, só que aí eu parei porque eu fui assistir o filme, né? E o início do vídeo, provavelmente eu, nesse momento... Aí quando começa a chuva é quando já eram umas 4 e pouca. Terminei de copiar o que tava no slide do professor e agora eu vou assistir vídeo aula porque eu não entendi. Moda, média e mediana eu entendi de boa. Agora medidas de dispersão, no caso variabilidade, que é amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão, não entendi. O que eu menos entendi na verdade foi variância. Variância eu não entendi nada. Desvio médio eu entendi, amplitude também e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então eu tenho que entender a variância, porque a variância também está em outro negócio. Então eu vou assistir vídeo aula agora. Também tô de novo de olho na minha irmã aqui atrás. Tipo, ela tá no quarto com o meu pai, só que meu pai tá dormindo. Meu pai é um sono mais pesado que vocês podem conhecer. Mas vou tentar intercalar aqui. Eu sei que eu não tenho capacidade de 2 coisas ao mesmo tempo. Mas pelo menos tá com meu pai lá, então não tá 100% sozinha, né? Bom, gente, hoje é segunda-feira. O que aconteceu? Eu nem gravei pra vocês mais ontem, porque depois eu só fiz algumas questões no caso, eu terminei de estudar, no caso, medidas, né? Eu terminei ainda. Não sei se eu cheguei a mostrar aqui. Só que aí depois eu fiz pouca questão, porque eu tava bem cansada ontem. Então eu acabei não fazendo. Tanto que eu fui dormir às 8h30. Tipo, na hora que eu cheguei na casa da minha mãe, só foi o tempo de eu comer, arrumar a mochila, tomar um banho e dormir. Eu capotei. Então eu acabei não estudando. E hoje eu não estudei de tarde, porque hoje foi a festinha de aniversário do meu irmão. Tipo, ele fez aniversário há tempo já, mas a festinha foi hoje, que foi quando deu pra fazer. Então eu passei a tarde toda arrumando coisas, arrumando. Agora que eu vou fazer questão, mas vou finalizar o vlog, né? Porque a intenção era mostrar os meus estudos no final de semana. Eu não estudei tanto assim, tipo, que nem sábado. Sábado eu estudei bem mais. Mas estudei bastante, consegui entender medidas de dispersão e medidas média, moda, mediana, enfim. Vou entender e a prova vai ser amanhã, então, enfim. E amanhã eu vou estudar pra química, que a prova é na quarta. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo se você gostou e se você quer que eu traga mais study vlog e essas coisas assim, alguma coisa específica. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!